Pronto. Olá, me ouve bem, professor? Boa noite, Márcio. Tudo bom? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho. Melhorou? Não, para mim tá ótimo. Tá. Tá ouvindo algum ruído? Não, não. Tá legal. Ah, perfeito. Então, pronto. Boa Boa noite, noite. pessoal. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença. Vamos começar, então. Vamos. Hoje a gente vai, então, agradeço muito, né, Kleber, pela parceria. A gente vai falar ainda de pandemia e população afro-brasileira. E hoje o tema, né, que Kleber vai nos falar é sobre a precariedade da vida da população negra durante a pandemia Covid-19. Acho que muitos conhecem o nosso querido professor Kleber, né, lá do Secult, o FRB. Algumas pessoas talvez estejam aqui, talvez não conheçam o professor Kleber, mas o professor é doutor em História Social, tem mestrado em História Social também, graduação em História. Né, tem pesquisado já há bastante tempo a questão das populações afro-brasileiras, da abolição, do pós-abolição, da escravidão, trabalha com literatura e arte. Eu vou fazer as provocações depois, Kleber, então vou deixar tu falar um pouquinho sobre a população negra durante a pandemia. Né? Acho que o principal, né, hoje é a gente ter muito em mente, né, todo esse movimento de solidariedade, sim, pensar que a Covid, óbvio, atinge a todos, né, a todas, mas ela também traz questões de outra ordem, como a questão da desigualdade e a questão que a gente tanto fala, né, que envolve racismo de diversas naturezas, racismos, né? Então, acho que a gente poderia, obviamente, eu acho que a tua fala deve também ir nesse sentido, né, de uma crítica a tudo isso, no sentido de que é bom nós pensarmos nisso muito em função do que críticos ao racismo, óbvio, têm pensado e como o Covid, não por mérito do vírus, né, mas por todos aqueles que têm um pensamento crítico, têm lutado, né, para contrapor essa ideia de homogeneização e querer tapar os olhos para as desigualdades. Então, eu dou a palavra a ti, né, e depois a gente segue, então, com algumas provocações. E uma conversa, né? Vai ser mais um bate-papo aqui nosso. Fica à vontade, Kleber. Kleber, ok? Oi? É, Oi, sua conexão tava ruim para mim. Você fez a apresentação, né, Márcio? fiz, desculpa, eu fiz. Tá, para mim tá ok aqui, Para mim tá tanto chegando bem ruim. Eu vou colocar no 3G aqui. tá. Acho que aqui tá tranquilo. Pronto, pronto. Acho que era a minha conexão. Coloquei no 4G aqui e voltou. Tá, Bom, então obrigado, professora, pela apresentação. Né? obrigada. Então, como você já disse aí nessa apresentação, a ideia hoje é estabelecer uma conversa, né, pensando essa temática daquilo que eu chamo da precariedade da vida da população negra durante essa pandemia da Covid-19. Uhum, Gostaria de começar, né, pensando no contexto intelectual atual, né, de como os intelectuais internacionalmente estão pensando a Covid. Né? Então, a gente tem uma miríade de pontos de vista. Né? Por exemplo, o Agamben, né, assim que começou a epidemia, né, ele publicou naquele jornal Il Manifesto, né, aquela folha italiana, né, falando que a Covid-19, essa epidemia, ia ser a confirmação de um novo paradigma biopolítico, né? Ele achava que era um absurdo o Estado estar tomando esse tipo de medida, né?
Mas isso foi bem no comecinho da pandemia, né, quando a gente ainda não tinha uma dimensão mais clara de como a Covid-19 ia superlotar os hospitais rapidamente, né, de uma maneira que o sistema de saúde ia entrar em colapso, né, até, enfim. Só para citar o outro, né, o Zizek começa também falando sobre os aspectos negativos da Covid, né, e mais adiante ele vai falar sobre um potencial subversivo na pandemia, pensando que a gente pode estar eventualmente a caminho de um novo comunismo, né? E ele já escreveu bastante sobre isso nesse mês agora, né? Acabou de lançar um livro que saiu pela Boitempo, aliás, né? Aqui no Brasil, eu acho interessante que, bom, assim, a doença chegou pela população, pela elite da população, né? Que estava viajando para a Europa, em geral para turismo, etc. E, bom, a ideia é que primeiro se divulgou na mídia, né? E que alguns desses influenciadores que acabaram ficando doentes começou a divulgar na mídia, é que todos estaríamos no mesmo barco, né? Porque, afinal de contas, é uma doença, e a doença não escolhe raça, gênero, cor, classe, né? É um vírus respiratório que está no ar, né? Então, qualquer um está suscetível a pegar, né? Mas não demorou muito para a gente começar a ver que o vírus, ele, digamos assim, não é tão democrático, né? A gente tem dados hoje, né? Que mostra que a população negra no Brasil se você é negro, você tem cerca de 5 vezes mais chance de morrer de Covid-19 do que uma pessoa branca, né? Se a gente pensar que do ponto de vista biológico, raça não existe, né? Insisto que a gente teve a live com o professor Luiz Eduardo Delben há cerca de um mês, né? E ele falava sobre como os receptores, né? Assim, do ponto de vista de variabilidade genética, né? Dois grupos que estão no continente africano. Então, imagine um grupo de pessoas que moram em Gana e de outros que moram na Nigéria. Existe mais variabilidade genética entre esses dois grupos, né, com uma proximidade geográfica relativamente pequena, do que entre um europeu e asiático, né? Então, há uma diferença grande entre o conceito de raça sociológico, né, que foi forjado ao longo do tempo, seja no século XIX por meio da ciência. A gente pode voltar até o século XVIII, pensar na filosofia, né, pensar o racismo filosófico, até para pensar ideias de raça hoje, né, no mundo contemporâneo. Mas o que eu dizia, existe uma diferença entre esse conceito sociológico de raça e o conceito biológico de raça. Então, dizer que a população morre, tem 5 vezes mais chance de morrer, não é uma questão dos receptores da população negra, eventualmente, serem mais suscetíveis a receber o vírus, né? Tem a ver com a maneira como a vida da população negra ela é precarizada sistematicamente, né, de uma maneira geral. Isso é uma marca da sociedade brasileira, né, não é uma exceção, né? Então, me parece que antes de pensar sobre o que a Covid vai gerar na população, que tipo de comportamento que ela pode gerar, aqui no Brasil a gente tem que vir um passo atrás e pensar, né? A Covid-19, efetivamente, ela escancara essa desigualdade secular da sociedade brasileira, né? Então a gente tem que se a gente quiser viver de fato numa sociedade mais democrática, numa sociedade em que não só tenhamos parte dos seus sujeitos que sejam considerados humanos, né, que sejam cidadãos, e seja de fato uma sociedade em que as pessoas não têm a preocupação básica delas não seja simplesmente sobreviver, né? Enquanto a gente não acertar as contas com isso, acho que a gente não vai viver numa sociedade minimamente democrática de fato, né? Então, acredito que a precariedade, então, ela não é uma marca da Covid-19, mas a Covid-19 ela potencializa isso. E eu acredito que isso tem a ver com, pelo menos, 3 questões centrais, né? Primeiro, o Brasil é um país que não acerta as contas com a sua história. Mas, mais do que isso, quando eu digo isso, eu quero dizer que é um projeto consciente das elites de constante subalternização dos sujeitos que estão à margem, né? Me parece, só para citar um caso recente, né, o que aconteceu com a Fundação Palmares no 3 de maio, né? O sujeito que foi indicado pelo presidente
para estar naquela instituição, que é historicamente muito importante para os movimentos negros, né, no final da década de 80, você tem um lugar institucional que reconhece a desigualdade racial no Brasil, né, pensar que até os anos 50, quando o Florestan Fernandes e a Escola de Sociologia Paulista vai falar sobre, vai estudar raça, né, no Departamento de Sociologia da USP, isso é considerado estranho, né, porque não existia racismo no Brasil. Então, pensar no como foi importante institucionalmente para os movimentos negros, para a população negra do Brasil de uma maneira geral, ter uma Fundação Palmares, né, que é uma fundação preocupada na superação da desigualdade racial, né, você tem um presidente, né, negro, que diz que, enfim, que zumbi é uma falácia, né, ou que acho que a questão aqui não é exatamente uma disputa historiográfica, né, uma disputa por sentido do passado pelo passado, mas pelo contrário, acho que aqui é uma ideia de comprar uma briga com a historiografia da agência, com a historiografia da emancipação escrava, considerando que você manchar essa história, né, que a população negra vem construindo ao longo das últimas décadas, é uma maneira de colocar esses sujeitos no lugar que essa elite, digamos assim, essa elite que preza pela exclusão, né, quer colocar esse sujeito, né? Então, para mim, essa disputa da memória não é uma disputa da memória pela memória em si, mas é uma disputa política pelo presente. Isso fica bastante evidente para mim, né? O segundo aspecto que eu queria destacar, então, é que a vida da população negra, via de regra, já é precarizada, né? Então, quando a gente vai tentar convencer as pessoas de que ficar em casa é não ter o risco iminente de morte, né, afastar esse risco iminente de morte, para a maior parte da população brasileira isso não procede, né? É só a gente pensar no caso Ágata, pensar no caso João Pedro, né? Aliás, está tendo uma marcha virtual agora pela memória do menino João Pedro, né? E tantos milhares de casos, né, que acontecem cotidianamente, que acertam essa política, essa necropolítica, né, que o Estado brasileiro assente desde sempre, né? E é uma longa história, né, do Estado brasileiro sendo completamente conivente, né, em alguns momentos patrocinando a morte da população negra, né? Então, me parece que a Covid, de novo, né, ela não precariza a vida da população negra, ela só acirra isso, né? Então, é difícil você convencer parte dessa população, né, de que ficar em casa é perigoso, né? De não ficar em casa é perigoso porque essa população, o menino João Pedro morreu em casa, né? Então, e o terceiro aspecto que eu queria dizer, né, diz respeito também ao desemprego, à falta de moradia, de condições para que esses sujeitos continuem à margem da sociedade, que são, digamos assim, essas condições elas são dadas cotidianamente, de maneira constante e estrutural, né? Então, dessa forma, é difícil você imaginar que, enquanto o Estado brasileiro não assume efetivamente uma postura antirracista, que significa não só fazer uma campanha publicitária e colocar um ator negro, ou então você criar uma série de ministérios e colocar uma pessoa negra para ser ministro, né? Isso, por exemplo, essa coisa de colocar uma pessoa negra conservadora num cargo, né, no cargo do governo, isso já é uma política velha, né? Por exemplo, me lembro do Stuart Hall contando esse caso, né? Naquele clássico livro que ele vai falar sobre a formação de identidades, né? Falando que o governo Bush escolhe um juiz negro, né, conservador, porque daí ele acena para o movimento negro e acena para os conservadores ao mesmo tempo, né? E, enfim, consegue esse jogo de manipulação das identidades na pós-modernidade, né? Consegue brincar com esse jogo, né? Então, me parece que enquanto o Estado brasileiro, efetivamente, né, não parar de ter uma postura cínica e enfrentar o racismo não como uma questão lateral, né, enfrentar a questão racial não como uma questão puramente de identidade e representação,
né, mas como uma questão que ela precisa ser enfrentada para que você pare de excluir mais da metade da sua população cotidianamente, né, é difícil imaginar que a gente não vai ter, a gente vai ter uma sociedade que se possa chamar de democrática minimamente. Né? Uhum. E eu acho que, de novo, a epidemia ela escancara isso para a gente. Né? Esse auxílio vai continuar por mais 2 meses. E, bom, os dados científicos que a gente tem enquanto não tiver vacina, a gente não vai ter um mundo minimamente parecido com o mundo que a gente tinha antes. Né? Então, se o Estado não enfrentar isso, né, se imaginar o que vem por aí. Né? Uhum. Joia. Eu estava te ouvindo, lembrando de algumas questões, aí eu já vou, na medida do possível, pedir para o público já começar, né, a formular algumas perguntas, mas eu queria fazer alguns comentários também em cima disso que tu falou, Kleber. Eu acho muito interessante essa perspectiva de consciência, assim, sabe, de como pensar o atual contexto, mostrando que o Covid por si mesmo, ele não... É óbvio que ele não é positivo, ele não tem efeito positivo nenhum, como algumas pessoas colocam, né? Ele só evidencia e acirra ainda mais os conflitos que já vêm acontecendo, né? E quando a gente fala isso, por exemplo, é quando a gente quer falar da questão racial e a questão de classe, que tem uma interface muito grande, dada a condição que foi imposta para o negro no Brasil, né? Mas é vista do ponto de vista de classe, não do ponto de vista racial. É essa confusão que muitas vezes tem uma lógica parecida com essa homogeneização, entende? No sentido, não é uma questão de cor, é uma questão de classe. Todo mundo tiver dinheiro, não vai ter essa coisa de racismo. E não é verdade, sabe? Da mesma forma que não é verdade que todo mundo está sendo atingido da mesma forma, né? E aí vem a crítica de que a coisa é muito mais escancarada em termos de desigualdade diante do acesso, né, à informação. Aí tem 2 coisas que eu queria dialogar contigo: o acesso à informação, tanto do tipo de tratamento, de onde buscar, o acesso à saúde, né, quanto os dados sobre população negra, porque isso também é complicado quando a própria população não se vê nos dados. É apagar, é silenciar, é uma forma de manipular, né? Eu lembro que recentemente eu assisti, né, uma mesa tua com uma professora do Rio de Janeiro que apresentou dados né, do tempo, acho que do pós-abolição, se não me engano, eu não me lembro, sobre os dados coletados literalmente de registros, né, sobre pandemias anteriores envolvendo população negra. Eu achei interessantíssimo, né? Então, seria uma primeira questão da gente falar aqui, o que está sendo produzido sobre a população negra no Brasil, né? Eu acho que, claro, a gente sabe que está ainda tudo muito incipiente, né? Nós, enquanto academia também, o que a gente pode estar fazendo nesse sentido? Só como exemplo, Kleber, a CONAC, por exemplo, na questão quilombola, que é o que eu venho acompanhando há mais tempo, eu tenho mais acesso. A CONAC, a Coordenação Nacional, né, da Representação Quilombola Nacional, eles têm feito um esforço muito grande de coletar dados, né, ainda muito precariamente, porque precisa do apoio da academia, né, e nós também precisamos do apoio do governo, né, a gente está sendo o tempo todo sendo boicotado, né, então, como tratar disso através de dados, né, que seria um grande desafio para todos nós, né, e também no sentido de como é que a gente pode entender um estereótipo criado sobre o negro. Aí tu falou muito bem, não adianta só botar uma pessoa negra extremamente conservadora, isso tem a ver também com o estereótipo que se tem do que é ser negro, né? Os estereótipos em torno do corpo negro, né? Numa situação de Covid. Quer dizer, não é importante? O negro aguenta mais uma doença? Aguenta mais uma dor? A dor do negro, quer dizer, ela é diminuída?
né? Então, tem a ver com os estereótipos também, né? Então, seriam mais algumas provocações que a gente vem pensando nas discussões que a gente tem assistido, principalmente, né? É, eu teria algumas perguntas, mas essas seriam as primeiras considerações, Kleber, no sentido de pensar os dados, se tu já tem mais ou menos conhecimento de alguma coisa que tem sido feita, né? E a questão dos estereótipos, né? Os estereótipos, porque é assim, ó. Inicialmente tem o estereótipo que anula toda e qualquer reivindicação do negro. Né? E aí, depois, quando vem uma doença dessas, tu reafirma dizendo que não tem diferença. Né? Quando, na verdade, tu está sustentando, tu que eu digo, né? O não negro, sustentando essa diferença, vamos dizer assim, esse estereótipo o tempo todo. Quando vem uma doença, parece que se apaga. Né? É no sentido sempre de deslegitimar, né, a negritude, nesse sentido. Né? E como é que tu vê isso também do ponto de vista de representações, no sentido de como será que o movimento negro, de uma maneira geral, os grupos negros estão organizados atualmente, né, a partir desse contexto de Covid? Eu tenho conversado com alguns, mas não sei se tu tem aí, provavelmente sim, né, conversado com mais representações. Acho que seria isso. Tá, obrigado. Bom, pensando no que os movimentos negros estão fazendo, né? Uhum. Já citei um exemplo aqui hoje, né, dessa marcha virtual pela memória do menino João Pedro, né, que fez uma semana que ele faleceu, né? Uhum. A morte bárbara. Eu faço parte de um grupo de historiadores negros também, que a gente tem um grupo no WhatsApp, agora a gente tem um Instagram. E no último dia 13 de maio, né, o grupo organizou lives que foram das 9 da manhã até a 1 da manhã do outro dia, né, do dia 13 até o dia 14. Uhum. E, bom, isso nasceu como uma resposta a essa questão da Fundação Palmares que eu mencionei anteriormente, né? Uhum. Mas, de novo, não como uma resposta no sentido de fazer um debate historiográfico com esses sujeitos, que eles não estão dentro da academia, eles não são adversários intelectuais nesse sentido, né? Uhum. Mas como uma resposta para dizer que, olha, o que se dizia sobre a história da população negra de maneira silenciada, né? Uhum. Que a gente era bom, só para citar exemplo, né? Então, até os anos 50, né? Uhum. O que a gente tinha era a ideia de que a herança escravista havia sido positiva, né? É o argumento do Freire. Embora o Freire eu acho que ele tem que ser lido no seu contexto, né? Nos anos 30, o seu texto ele é progressista para o contexto, né? Ele vai criticar a tese de outros sujeitos, né? E ajudar a incluir o negro como sujeito que faz parte da nacionalidade brasileira. Mas, de qualquer maneira, a tese dele, ela suporta a ideia, né, de que a população negra, que a escravidão havia sido benéfica, né? Uhum. Que a herança teria sido positiva, que seria a herança teria essa miscigenação, né? Que até hoje a gente toma como uma verdade histórica e não como um conceito, né? Eu acho que, enfim, de qualquer maneira, miscigenação e democracia racial são conceitos que andam muito juntos, né? A democracia racial a gente consegue brigar nos anos 50, então, quando surge a tese do Florestan Fernandes, né, que ele está ali em concerto com o movimento negro da época, né, com o Dias do Nascimento, e eles vão denunciar a ideia do mito da democracia racial, né? Só nos anos 80, que efetivamente, daí nos anos 80, depois a gente vai ter a reabertura, né? E vamos ver um número sem precedentes de trabalhos historiográficos sobre a história da população negra no Brasil, né? Então, antes se produzia, sim, história da escravidão, mas não sobre a população negra. E a partir dos anos 80, isso aumenta de maneira espetacular, né? E agora a gente vive um terceiro momento, que é grande parte dessa produção historiográfica que vai tratar da memória da população escrava, que vai tratar da agência, da resistência desses sujeitos, né? É feita por historiadores negros. Então, são historiadores que entraram na década de cotas na universidade, né? E que agora fazem essa disputa no campo historiográfico. E me parece absolutamente sintomático
que com toda essa produção, com toda essa inteligência, um governo reacionário vai afirmar a memória da princesa Isabel, né? Vai reafirmar a memória de que esses sujeitos eram passivos, né? De novo, eu acho que eu imagino que isso tem uma conexão profunda com aquilo que se quer inculcar nesses sujeitos no presente, né? A ideia de que, olha, vocês nunca foram nada, nunca lutaram, sempre foram passivos, né? Então não adianta lutar no presente, né? A história do subalterno já está traçada. É ficar quieto e não reclamar de nada, né? Então acho que tem essa dimensão política. A sua outra pergunta é dizer, eu também acho que isso é algo que o Estado brasileiro tem que enfrentar, né? Se a gente tivesse num Estado minimamente democrático e minimamente preocupado, né, com a vida, né, da população, de uma maneira geral, a gente teria uma forma de combater a doença, né, que passasse por pensar nas especificidades do Brasil, né? Por exemplo, é muito fácil, né, fazer uma campanha publicitária e falar para as pessoas fiquem em casa, né, e não dar as condições mínimas para que essas pessoas consigam ficar em casa. E também ficar em casa, você dizer ficar em casa num país que tem justiça social é uma coisa. Você falar ficar em casa para um país que tem déficit de moradia, para um país que tem mais de 11 milhões de moradias precarizadas, né, com pessoas vivendo 6, 7 pessoas no mesmo cômodo, né? Você dizer ficar em casa com um país que tem um encarceramento em massa, né, gigantesco, com muitas pessoas que estão na cadeia, que nem foram julgadas e supostamente cometeram pequenos delitos, né? É você dizer para essa população que basicamente você dizer ficar em casa é você só se preocupar com algumas dessas pessoas, e as outras que não se encaixam nessa possibilidade, né? Você simplesmente não tem nenhuma campanha que fale sobre essas pessoas, de que oriente as pessoas, né? Enfim, eu acho que isso é muito característico do Brasil, né? Verdade. Então, e me parece absolutamente sintomático também, né, que no momento que você tem esses protestos de pessoas que querem a volta do trabalho, né, essas pessoas estejam de máscara nos protestos, né? No carro e de máscara, né? Você quer a volta do trabalho, mas o trabalho de quem? É da pessoa que limpa o seu banheiro, né? Exatamente. Você quer a volta da pessoa que trabalha na sua empresa, mas você que estudou, você que tem condições de se proteger, que pode estar em casa, né? Vai do alto do seu carro e da sua máscara, né? Esbravejar porque não tem uma mulher negra limpando o banheiro da sua casa. Perfeito. Perfeito. É bem isso mesmo. Tu tem aquilo que a gente sempre fala de uma sobreposição de violências e de isolamentos de vários níveis, né? Então, quando tu ignora a realidade, tu acaba enjaulando cada vez mais. Isso tem a ver também com uma questão que a professora Ludmila, né? Ludmila, muito obrigada. Coloca que é a questão do contágio da doença, mas para além disso, né, o acesso, aquilo que a gente falou antes, o acesso à internet, né, que significa não só uma inclusão digital de acessar a internet, mas a qualidade da internet e a qualidade dos conteúdos, né? Então tu tem aí vamos dizer assim, uma linguagem digital que pode ser inclusiva ou não, né? Quer dizer, que tem muito a ver com isso também, Kleber, no sentido de das mesmas ou melhores condições, né, de dialogar, inclusive, sobre isso, sabe? Eu acho bastante interessante essa tua reflexão, assim, de falar da condição na casa mesmo, no dia a dia, né, da população negra. O LC Pimenta, estou lendo aqui pelos nomes, né, ele coloca também, sim, a sua indignação que a grande parte da população brasileira é negra e por que tanto descaso, né? E também ele mesmo pergunta como é que está a representatividade negra nas políticas públicas, né, que tem a ver com isso que a gente está falando também, né, de medidas importantes para esse universo, né?
Não sei se teria alguma colocação, Kleber, nesse sentido de políticas públicas mais direcionadas. A gente está tendo sempre que pensar sobre isso, né? Uhum. Ó, comentando o que a professora Ludmila falou, né, Sim, sobre o acesso à sim, internet, acho que sim, esse é um aspecto que a gente, como universidade, vai ter que fazer. A gente já está fazendo, né? Estou sim. vendo aqui nesse canal mesmo, lives falando sobre EAD, né? Uhum, Pensar que essa é uma coisa que a gente, como universidade, vai ter que enfrentar e não vai demorar muito, né? verdade. Ah, porque uma coisa é a gente pensar no EAD como um novo modelo, né, de educação, né, à distância, né? A gente está Uhum, fazendo essa live aqui, tem 26 pessoas, né, 25. Se a gente estivesse fazendo essa live, eventualmente no Secult à noite, a gente talvez tivesse, enfim, seria um público diferente, ou seja, só um público que está dentro da universidade, né? uhum, Mas eu acho que a gente tem que pensar, né, é que a maneira como o governo está propondo, né, a implementação da EAD agora uhum, é uma maneira racista, né? sim. Porque isso significa que o perfil das universidades, né, públicas, que foi minimamente alterado, né, nos últimos governos democráticos, né, vai ser alterado de novo, né. Uhum, Ah, é, não é só uma questão de ter acesso à tecnologia, né, de você ir lá e dar para o sujeito um tablet, de você ir lá e pagar uma bolsa para ele, enfim, uhum, para ele ter acesso à internet, né. É a questão de pensar que é uma se a gente vai fazer a mudança pela tecnologia é uma coisa, mas fazer a mudança dessa maneira excludente, né, uhum, me parece absolutamente nocivo, né? A gente tem, bom, eu não sou um especialista no tema, né, mas estava vendo no Congresso da UFRA, por exemplo, alguns pesquisadores falando sobre o letramento digital, né? uhum, Então não é uma questão de dar só o celular, né? sim, É da pessoa entender minimamente os códigos, porque por mais tá. que a gente tenha muita gente usando telefone celular hoje em dia, né, as pessoas não sabem usar a tecnologia, né? Uhum, Desculpa, mas a internet não é rede social, né? exato. As operadoras, né, tem essa coisa de, você tem um plano para determinados aplicativos, né? Que é algo bem discutível, né? De você, em tese, não descontar, né? Para que as pessoas usem esses aplicativos, mas a internet ela surge como Uhum, algo muito mais importante e interessante, né? Do que as uhum, redes sociais, né? Do que, sim, inclusive, essa rede social por onde a gente está fazendo a mídia, né? Está uhum, fazendo essa transmissão, né? uhum, Então, uhum, acho que a gente, como universidade, a gente vai ter que debater se vier uma imposição de cima para baixo, obrigando a gente a implementar a EAD, a gente vai ter que pesar junto docentes, funcionários e discentes uhum, sobre o que isso vai significar. Vai significar que a gente não vai ser mais a universidade mais negra do país? Acho que muito provavelmente sim, né? Vai significar que a gente não vai ter alunos de todo o recôncavo, que às vezes moram em regiões que não têm internet, né? Ou exato. que a internet é muito precária, né? Porque não é Uhum, só, de novo, não é só a questão do celular, é questão de você ter uma antena, né? De você ter uhum, o aporte tecnológico naquele lugar para que a pessoa esteja a mesma condição que alguém que mora num grande centro, né? uhum, Enfim, eu acho uhum, que isso é uma questão que a universidade está debatendo e vai ter que continuar debatendo ao longo dos próximos meses. uhum. É, a professora Renata, né? E a professora Nádia já estavam comentando isso também, provavelmente sobre essa questão do acesso e das políticas de inclusão digital, né? Que é um conceito bem mais amplo, né? E que envolve, inclusive, decisões como essa, né? Que tu colocou, do EAD, e também a professora Nádia já coloca aqui a própria realidade do Enem, né? O Uhum. retrocesso, vamos dizer assim, já deve ser sentido no próximo Enem, sabe? Sim. É uma colocação. E aí, eu também fico perguntando, Kleber, como é que a gente, vamos dizer assim, como é que a gente qualifica esses diferentes setores da sociedade? Aí a gente, enquanto academia, como é que a própria academia pode, de certa forma, estar, vamos dizer assim, pensando nisso, né? Além de nos organizarmos e nos posicionarmos, né? Considerando o nosso, não só o nosso público de alunos, né? Nosso perfil Uhum. de discentes, mas também daquilo que a gente acredita que é justo socialmente falando, né? É, e como é que a gente pode pensar na qualificação, que não é exclusivo,
né, do professor que se preocupa com a tecnologia ou que tem um componente voltado para a tecnologia. É um problema de todos nós, né, de todos nós nesse sentido. É um desafio e, como muitas palestras, muitas autoridades, né, da academia têm dito, né, até nós, docentes, temos problemas aí com a alfabetização digital. Não é verdade? Acabamos de passar por isso. Então, é isso, a gente meio que tentar se colocar também, né? E eu tenho a impressão, não sei se tu concorda, que os nossos alunas, fazem o máximo possível para usar aquilo que eles têm acesso. É impressionante como eles se viram, né? Mas é algo muitas vezes no improviso, e não pode ser o improviso. A gente tem que começar a olhar para isso de forma mais séria, né? Não, concordo com você, Marcos. Bom, eu acho que, para além de ter um debate amplo e sincero com os discentes e os funcionários, né? Então, não acho que é uma questão que só diz respeito aos docentes, né? Eu acho que o tipo de universidade que a gente tem, sem os alunos, ela não funciona, né? A gente não é uma universidade voltada exclusivamente para pesquisa. A gente é uma universidade que vem para alterar a paisagem de uma região, né? A gente vem para provocar transformação social, para quebrar o conservadorismo, né? E acho que é uma marca de todas as cidades em que a UFRB está. Em algum momento a gente vai ter esse conflito, né? O conflito com as forças políticas que sempre tiveram estabelecidas ali e que se incomodam, né? Com essas pessoas que acham que são donas dos próprios narizes, né? Andando pela cidade. Mas, para além disso, eu acho que essas cidades, né? Elas trazem uma potência, né? No pensar mesmo, uma potência no viver, no sentir, que a gente está tateando de como entrar em contato com esses sujeitos, né? Eu acho que o nosso centro, e aqui eu não estou só falando bem do centro por falar, né? Mas eu acho que a gente tem um esforço bastante hercúleo dos docentes, dos discentes, dos funcionários técnicos, né? Para criar atividades em que a gente entre em contato maior com a comunidade. E eu acho que não há caminho que não seja, que possa ser vitorioso, que não seja fazer com que os sujeitos que estão ao redor da universidade sintam com aquele espaço, aquela potência revolucionária, ela é para eles, não é um corpo estranho que está ali. Sim. Né? A gente pode fazer uma metáfora, por exemplo, pensar nos grandes movimentos de libertação que a gente teve na África no século XX. Todos eles surgem na universidade, né? A universidade é essa potência, é essa força pensante. Não é um lugar exclusivo em que você tem potência revolucionária, mas é um lugar que geralmente tem potência revolucionária. Sim. Né? Então, me parece absolutamente sintomático, de novo, que justamente a gente que seja atacado nesse momento, né? Quer dizer, o inimigo do Brasil não é o mercado financeiro, são os professores de história, né? Aliás, a gente talvez com orgulho diga que o presidente vetou o reconhecimento da nossa profissão. Né? É verdade. Que, enfim, me parecia mais ou menos óbvio que isso ia acontecer, né? Porque justamente a gente somos aqueles que estamos criticando, que questionamos esse status quo. Né? Mas, enfim, de qualquer maneira, então, retomando, né, eu acho que o nosso centro ele busca esse diálogo das mais diversas formas, cada um na sua potencialidade, cada um na sua área, né, tentando a interdisciplinaridade sempre. Né? Mas eu acho que ainda a gente vai precisar avançar para conseguir uma adesão maior dessa população. Sim. Eu, particularmente, tenho pensado, né, nesse período de quarentena, né, pelo menos para a gente que está em quarentena, maneiras de comunicar a partir de uma estética diferente do que essa que a gente geralmente tenta. Né? Essa estética, por exemplo, eu falo mesmo do meu caso. Estou promovendo ao longo do último mês lives, né, no YouTube, que visam pensar na população negra e a relação dela com a epidemia ao longo do tempo. Então, a gente já teve um biólogo que estuda Covid, já teve uma professora especialista em saúde pública. Essa semana a gente vai ter um professor, um historiador que trabalhou com febre amarela no Rio de Janeiro no século XIX. Né?
Mas eu tenho consciência, tenho noção que esse tipo de palestra é para um público específico, né? Ele é direcionado para os nossos alunos, para pessoas que estão acostumadas com essa lógica de palestra, né? Isso que a gente está fazendo agora, né? De conversa. Sim. Mas eu tenho a impressão que a gente precisa se comunicar a partir de outras estéticas, né? Seja por meio de, por exemplo, de mensagens em carro de som, não sei, não vou conseguir definir isso aqui para você nesse tempo que a gente tem, mas eu acho que a gente precisa, para além do que a gente quer dizer, né, procurar outras formas de comunicação. E tem que ser formas de comunicação, e não só que a gente queira dizer algo, né, mas uma forma de comunicação que seja horizontal e que a gente escute também, né. Então é algo que eu tenho feito bastante durante esse período, pensando na minha área, né, que é de enfim, que é a história da imagem, né. Claro. Essa forma de comunicação visual em que eu consiga atingir o meu objetivo, mas que seja uma estética que não seja agressiva, que não seja elitizada, né? Que não seja uma estética que me coloque num lugar de superioridade com relação àquele que está ouvindo. Eu acho que esse é um desafio que a universidade vai ter que enfrentar nesse período em que a gente, ou é isso ou a gente vai morrer, né? Basicamente, a universidade pública como a gente existe, ou ela tem a ajuda da população para que a população saiba o que ela faz e reconheça a importância do que ela faz e se apodere dessa potência como um aliado, né? Como, por exemplo, o BME do mercado, né? Só para citar um exemplo, né? É uma festa muito sintomática que tem em Santo Amaro, né? Para quem está aqui e não conhece eventualmente, né? Que comemora a abolição há mais de 130 anos, né? E, bom, as lideranças do BME do mercado, né? Construíram, né, uma relação de muita ajuda mútua com o nosso centro, né? De maneira que hoje eles são patrimônio imaterial reconhecido, né? Pelo IFAM e pelo IPAC, né? Então, acho que a gente precisa de mais parcerias dessas, né? Mais parcerias em que a universidade, que as pessoas da cidade consigam olhar para a gente, né? As pessoas que estão comprometidas com uma sociedade mais democrática consigam olhar para a gente como aliados e não como estrangeiros que estamos indo lá para mudar as coisas e sem pensar numa relação que seja mais horizontal. Perfeito. Eu acho que tu tocou num ponto muito importante para a gente. Tem a ver também com coisas que eu ouvi ontem numa mesa, né, do Congresso Virtual, que é justamente a estética, Kleber. Tu tocou exatamente no mesmo ponto que dois grandes nomes da academia, né, tanto da Academia Brasileira de Ciência, né, da ciência, enfim, quanto um outro professor, agora não vou me lembrar o nome, me desculpa. Eles falaram exatamente na questão da estética, que conhecimento também tem a ver com estética, com produção de uma linguagem própria, ou várias linguagens nesse sentido, sabe? Quando tu fala do Bembé, tem a ver também, esse diálogo foi possível por conta de uma linguagem também, a produção de conhecimento, né, a partir de uma demanda externa, sim, mas uma demanda externa para quem? Para a academia. Quando ela se intera no contexto, as coisas começa o diálogo, começa a troca, que é tão importante. E quando tu tenta buscar, né, de outras formas de tratar a questão da população afro-brasileira, é importante falar numa outra linguagem possível também, né? Quer dizer, porque o conhecimento é isso, é criação, é pensamento, tu tá literalmente debruçando sobre isso, né? E buscando outras formas. Aí, professor Lúcio também se colocou aqui falando que a luta da universidade, né, é uma luta para além é uma luta de um projeto para além da reparação. Eu também tenho sérias críticas à ideia de reparação, né? Politicamente eu sei que é utilizada, mas eu tenho lá também minhas dúvidas sobre isso, né? Tem coisa que aconteceu e ponto, a escravidão aconteceu e ponto, sabe?
A Nilciane também, obrigada, Nilce. Ela pergunta se tu tem alguma perspectiva de ações do governo federal para melhorar o cenário em que o país se encontra, em especial a população negra, né? O que, se tu vislumbra... a princípio não, tá difícil, né? E a Ana U824, estou colocando os codinomes aqui, gente. O que tu pensa sobre as consequências psicológicas? É um assunto que sempre vem à tona, né? A questão da condição psicológica, né? Das camadas populares, e ela está dizendo como acha sempre impressionante o descuido, né? Do sofrimento psíquico da população afro-brasileira. Sim. Bom, comentando então, essa última pergunta, né? Com relação à primeira, eu não acho que esse governo tem nenhum plano nesse sentido. Se tiver, ficarei surpreendido positivamente e reconhecerei publicamente, né? Mas duvido muito. E com relação à segunda pergunta, eu acho que a história da população negra nesse país, né, é uma história de não se ver como sujeito, de fato, né? Acho que por muito tempo a gente não se via, quando a gente fala de representação, né, não é, de novo, não é só ver alguém que se parece com você e falar eu também posso estar ali, né? É perceber que o Estado, né, que a sociedade de uma maneira geral te enxerga, né? Então, eu acho que quando o governo do seu país, né, vai lá e faz uma propaganda, ou não só o governo, né, mas a imprensa, né, que a parte da imprensa está brigando com a parte da imprensa, aliás, né, a imprensa que ainda pensa, né, está brigando com o governo sobre essa maneira nefasta de tratar doentes, né, ou de não tratar, por omissão. Mas, de qualquer maneira, é muito raro, é muita exceção quando você vê nesses programas de debates algum especialista virar e falar, então, mas também tem metade da população que não tem a possibilidade de fazer isso, né? O que a gente pode pensar para alterar a situação, né? Eu acho ótimo campanhas de solidariedade, campanhas de que a gente arrecade dinheiro, cesta básica, etc. Mas eu acho que a lógica não pode ser essa. Não sim. de ajudar, mas a lógica de imaginar que a gente vai resolver a situação de metade da população com solidariedade não pode ser essa. Essa é uma responsabilidade do Estado. Né? Não é favor, não é esmola, né? Não é pela orientação política do governo. Né? Se a gente pegar governos que têm a orientação política muito parecida com essa, como Estados Unidos e Inglaterra, né? Não precisa nem dizer o quanto à direita está o governo Trump ou o quanto à direita está também o governo da Inglaterra, que aliás, patrocinou o Brexit, né? Comprou essa briga na União Europeia. Mas esses governos, a partir do momento que você tem a doença, teve uma mudança de paradigma nesses governos, né? O governo americano automaticamente ofereceu, né, para as pessoas $2.000, né, como uma espécie de renda mínima, né, mensal. Obviamente que tem questões ali que a gente tem que pensar. Eu imagino que as pessoas que não são consideradas cidadãs dos Estados Unidos não vão receber esse dinheiro. Você tem que ter um Social Security Number. Se você entrou como imigrante legal, ou seja, você é um indocumentado, você não vai receber esse dinheiro. Isso é uma questão que a gente tem que discutir, né? Mas, de qualquer maneira, você vê, nos Estados Unidos, que é o país da tecnologia, as pessoas recebem um cheque, não é por um aplicativo de celular. Elas recebem um cheque pelo correio, né? Das maneiras, né, as mais diversas possíveis para atender o máximo possível dessa população, né, daqueles que são considerados cidadãos. Inglaterra, a mesma coisa, né? Não dá para chamar o governo da Inglaterra um governo progressista. Mas mudou a chave e há uma discussão nesses países de que aparentemente eles estão entrando numa chave keynesiana, né, neo-keynesiana, de garantir mínima, podem entrar, né, não estou dizendo que isso está acontecendo. A partir da Covid, né, esses governos, então a gente não sabe o que pode acontecer nos Estados Unidos, eles não têm sistema único de saúde como nós temos, e acho que as sequelas dessa epidemia pode ser tão grande que isso pode influenciar a opinião pública a pensar que, em termos de segurança nacional, né,
eles têm que ter um sistema de saúde universal como a gente tem, né? Desde a Constituição Cidadã, né? Sim. Então, eu consigo ver esse tipo de coisa acontecendo nesses países. No Uhum. Brasil não acontece porque a gente não é cidadão, né? Uhum. A gente não é cidadão, a gente não é considerado humano para ir na esteira da argumentação do Achille Mbembe, né? No Crítica da Razão Negra, né? Sim. Acho que o Sim. dever do negro nessa sociedade, né, é a luta por ser reconhecido como humano, né? Acho que enquanto a gente não conseguir convencer as pessoas de que nós somos humanos, né, enquanto as pessoas não perceberem que não é normal uma pessoa ir para um batizado de um parente no final de semana e morrer com 80 tiros, enquanto isso não aparecer na mídia só como uma tragédia, como uma fatalidade, um caso isolado, não dá para discutir, não dá para imaginar, né? Uhum. Enfim, Uhum. eu tô sem palavras nesse momento, né? Não, a gente tem 10 minutos, passou rápido. Eu acho que tu tocou em pontos legais, porque é o seguinte, essa questão da cidadania é algo fundamental, né, para sair um pouco da lógica de um lugar que o negro foi posto, né, não que quisesse, no sentido de que houve sempre resistência e sempre houve entre os grupos negros, né, essa solidariedade, mas uma solidariedade não dependente, um tipo de solidariedade que não é bem essa, né, que muitas vezes se quer colocar. E foi que tu falou, essa lógica da dependência, né? Quer dizer, ele pode ter acesso a serviços básicos, o Estado tem que oferecer, porque é um direito, né? Enquanto cidadão, nem mais nem menos, né? Ao mesmo tempo, tu tem, por outro lado, um governo extremamente, eu não tenho palavras para mensurar, que deixa na mão do próprio povo, né, a questão da segurança. Então, vamos liberar arma para todo mundo. Vamos deixar que cada um se vire, porque são solidários, sabe? Há um desleixo no sentido de deixar que as coisas se explodam, né? Porque não importa, no fim das contas, né? Se a população negra vai se salvar de uma Covid ou vai sofrer mais ainda violência diante de um governo que acha que armamento é algo importante para se limitar uma violência física, etc, etc. Entende? É mais ou menos a mesma lógica, tanto de preocupação entre a ausência de preocupação nesse sentido com os bairros periféricos, com a população negra, etc. Né? Não vê como cidadão, portanto não se importa. Né? É complicado isso. Opa, desculpa, está caindo aqui. Mas eu acho que tem outras questões aqui que o pessoal está colocando. Sim. O pessoal está falando muito aqui, Kleber, da questão do acesso à questão da internet, né? E a própria estrutura da universidade, né? Que também está sendo sucateada nesse sentido, né? Então, até onde a gente poderia ir? O que está sendo feito pela universidade nesse sentido, né? De sanar um pouco essas mazelas aí. Aí nós encerramos. Desculpa, Kleber. Eu acho que aí daí tu responde e a gente vai meio que partindo para finalizar aqui. Sim. Tá. Bom, eu acho que felizmente a gente viveu esse período de expansão das universidades federais, né? Uhum. Então a gente teve uma expansão importante e minimamente comprometida com a interiorização do Brasil, né? Descobrir que o Brasil não é só litoral, que não é só sudeste, né? Uhum. Tem outras regiões, né, que precisavam de ter uma universidade, que, enfim, que isso não é uma questão de justiça social, né? Óbvio, mas também é uma questão de não desperdiçar as potencialidades, né? Enquanto as pessoas não pensarem que cada menino negro que tem potencial, cada menina negra que tem potencial, que está na periferia, e você não oferece as condições para essa potência se desenvolver, a gente está perdendo o futuro prêmio Nobel, a gente está perdendo alguém que pode criar a cura do câncer, sabe?
eu acho que enquanto isso não for algo que oriente as macropolíticas no país, né, a gente vai continuar sendo o país do quase. Né? Mas, enfim. Então, eu dizia, né, que eu acho que, felizmente, a gente viu esse período de alargamento, né, da preocupação com a vida científica, com a inclusão social de uma maneira mesclada, mas, infelizmente, esse tipo de política precisa ter uma continuidade no Brasil. Uhum. Eu acho que enquanto isso não virar um senso comum de que em educação, em ciência e tecnologia não é gasto, mas é investimento, mesmo que você seja um neoliberal, que não é meu caso, me parece absolutamente impensável que, por exemplo, o governo Trump vai chegar nos Estados Unidos e falar, olha, a partir de agora a gente não vai dar dinheiro para as universidades mais mesmo, porque isso acaba de emprego de gente que faz balbúrdia, né? Então, só vamos dar dinheiro para o agronegócio, um negócio banqueiro. Me parece absolutamente impensável que isso vai acontecer nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, que podem ter governos conservadores, mas isso não me parece algo que esteja no horizonte. Enquanto a gente tiver uma elite, né, que toda vez que suba ao poder continue com esse tipo de política, né, enquanto não tiver um senso comum de que não interessa se você está mais à direita ou mais à esquerda, dentro desse sistema de democracia liberal que a gente tem, né, dentro da possibilidade do que é ser esquerda dentro desse modelo, né? Enquanto a gente não tiver esse consenso mínimo, eu acredito que a gente vai viver esse tipo de situação, né? Compartilho aqui do comentário da nossa aluna, né? Eu não consegui ver pelo avatar, eu estou enxergando bem. Qual? Enfim, a luz está no meu rosto aqui, eu não consigo ver. Mas de que muito... nós, docentes, nós sentimos muito também imaginar que muitos dos nossos alunos não conseguem participar. Né? Então, por exemplo, estou fazendo atividades nesse período, né? Estou começando, por exemplo, agora um projeto de extensão, né? Está em 16 alunos. Eu marco as reuniões, mas eu sei que nem todos vão conseguir estar naquela reunião. Seja porque eles têm que fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de bico para sobreviver, ou porque tem uma conexão de internet que não suporte, né? Que não vai conseguir ficar conectado 100% do tempo, né? Então, eu não sei exatamente como a gente consegue, né, resolver essa situação, mas eu acho que é algo que a gente tem que, quando o governo chegar com um projeto de cima para baixo, se esse governo chegar com esse projeto, a gente vai fazer a EAD na marra, isso tem que ser uma questão que a gente tem que colocar, né, como pauta. Olha, se vocês vão seguir nessa política, beleza, mas saiba que vocês estão entrando para a história como um governo racista, como um governo que está excluindo as pessoas no momento mais dramático da nossa república. Enfim, acho que é isso. Sim, é verdade. Bom, a gente tinha tanta coisa para conversar, né, Kleber? 1 hora é tão rápido, né? Mas acho que tu falou uma coisa importante também, que racismo, né? O povo fala muito do racismo estrutural, não é uma coisa esporádica, não é de vez em quando, é cotidiano, é um fenômeno coletivo de vários níveis e diversas naturezas, né? Não é uma coisa ali ou outra que acontece. Esse é um dos problemas também de querer dizer que a questão, por exemplo, do crime de racismo, etc., então ele só acontece uma vez na vida, outra na morte. Não é bem assim. Pelo contrário, né? O dia a dia mostra cada vez mais isso, né? Acho que tanto a gente quanto os nossos alunos aqui que são negros, né, vão concordar. O que me irrita não é quando a pessoa explode comigo e me xinga de macaco, né? É ver cotidianamente, né, eu frequentar espaços, ou não conseguir frequentar alguns espaços, ou quando eventualmente, por uma série de contingências da vida, você consegue romper essa barreira e passa a frequentar esses espaços elitizados, ver que você é uma exceção. Né? E que tem uma estrutura, né, que eu acho que isso é o que tem que ser enfrentado. Né? Enquanto isso, injúria racial é o de menos. Né? Irrita, mas está longe de ser a nossa preocupação principal. Já vai dar 8 horas agora, vai acabar, né? Pronto. Obrigada, Cléber. Obrigada a todos que assistiram. Eu que agradeço, gente. E a gente vai tentar disponibilizar. Vou encerrar aqui. Um beijo grande. Até a próxima. Até mais, gente. Ó. Até mais.